Pessoal, para facilitar todo o nosso entendimento aqui, quando se fala de movimentos das placas tectônicas, nós podemos dividi-los em dois grandes agrupamentos de movimentos. Um deles são os movimentos dos quais a crosta se movimenta verticalmente, quando a crosta soergue e se rebaixa. Esse processo aqui ele é chamado de epirogênese. Então esse soerguimento e rebaixamento da crosta de forma vertical é chamado de epirogênese ou movimento epirogenético. Por sua vez, o movimento horizontal da crosta, seja ela se atraindo ou se afastando, ele é chamado de movimento orogenético. Ambos dão origem à instabilidade, movimentos tectônicos que podem resultar desde áreas de vulcanismo, bem como áreas de maior intensidade de tremores, de abalos sísmicos. Vejam só, sabendo disso, a gente consegue entender por que algumas cidades históricas hoje encontram-se de forma submersa, bem como algumas regiões que outrora eram fundo oceânico hoje encontram-se na superfície. Isso está associado diretamente com os movimentos epirogenéticos. E, por sua vez, os movimentos orogenéticos eles podem se manifestar de três formas. Nós podemos ter o que são chamados de movimentos convergentes, o que nós chamamos de movimentos divergentes, e o que nós chamamos de movimentos conservativos ou transformantes, que é o caso, por exemplo, do que acontece na falha de San Andreas, nos Estados Unidos. Movimento transformante por conta das bordas dessas placas estarem se raspando constantemente, se transformando à medida que esse contato se materializa entre elas. Quando nós temos duas placas com densidades similares, o que acontece é que elas têm um processo autodestrutivo e uma encavala sobre a outra, formando uma grande cadeia montanhosa. Um exemplo é a formação do Himalaia, que teve um processo similar a isso que a gente acabou de falar. Por sua vez, nós temos alguns casos onde as placas têm densidades diferentes. E aí a mais pesada, a mais densa, ela mergulha sob a outra placa, fazendo nessa região de contato o surgimento de uma fossa tectônica. E quando essa placa mergulha no seu processo de subducção, ela vai dobrando a outra placa adjacente. Então aí nós temos o processo conhecido por dobramento moderno, que dá origem também à formação de cordilheiras, como é o caso da Cordilheira Andina, por exemplo, onde nós temos o contato da placa Nazca com a placa sul-americana, onde uma placa se aprofunda em relação à outra e faz com que a outra placa dobre. Então assim nós temos aí a explicação para a formação de muitas das cadeias montanhosas que existem no mundo hoje. Por exemplo, a dorsal mesoceânica que nós nos referimos no vídeo anterior, ela também está associada a um movimento orogenético. Se a gente considerar que quando as placas se afastam, e elas abrem uma saída para o manto, esse material magmático que estava confinado no interior do manto do planeta, ele entra em ascensão e chega até a superfície da Terra. Inclusive, ele vai se resfriar mais tarde, dando origem aí a alguns tipos de rochas específicos que nós vamos falar depois. Mas todo esse processo, então, de movimentos horizontais, seja eles divergentes, dando origem à ascensão do magma e à formação de montanhas ou ilhas vulcânicas, por exemplo, ilhas oceânicas, nós temos também o processo convergente que, por sua vez, também dá origem a esses dobramentos. É importante lembrarmos aqui que tudo o que nós chamamos de dobramentos modernos estão associados com a formação de cadeias montanhosas que se dão depois que a Pangeia se fragmenta, e dos novos encontros de placas que passarão a ocorrer a partir disso. Se a gente considerar que a Pangeia começa a se fragmentar mais ou menos 230, 240 milhões de anos atrás, isso realmente é muito recente para a história geológica da Terra. É por isso que nós chamamos esses movimentos de dobramentos modernos, essa formação de cadeias montanhosas associadas a esse processo, sobretudo os processos orogenéticos, elas recebem o nome de dobramentos modernos. Hoje nós vamos parar por aqui, pessoal. Na nossa próxima aula nós começaremos a falar um pouquinho aí a respeito dos tipos de rochas, como se formam cada uma das rochas que hoje compõem a crosta terrestre. Tá bom? Até a próxima, um grande abraço a todos e nos vemos em breve.